A história contada nesse livro A Invenção das Asas, da escritora norte-americana Sue Monk Kidd, ela tem uma relação, pessoal, com o início do movimento abolicionista nos Estados Unidos, no início do século XXI, que é liderado por duas irmãs, a Sarah e a Angelina Guinquet. Elas são de uma família rica, o pai delas é um jurista, um juiz de direito. São famílias abastadas lá, que moram na região sul dos Estados Unidos e que, claro, mantém toda aquela tradição da escravidão. E essa história, ela começa quando ela completa 11 anos de idade. A mãe dela, isso é baseado na história dela mesmo, real, a mãe dela dá de presente para ela, olha que coisa, uma escrava, que então passaria a ser sua serva, para fazer ali, acompanhar, cuidar dela, ajudar. E ela é uma menina que ela já é muito curiosa para aquela época, Por exemplo, nesse período a mulher não podia estudar. Mas como o pai dela era juiz de direito e tinha uma biblioteca muito rica, ele dava a ela uma certa liberdade de ter acesso aos livros. Então, aos 11 anos de idade, a Sarah já é bastante crítica e ela não concorda de receber o que nós podemos dizer um ser humano como presente. E aí começa essa história de amizade entre a Sarah, a Angelina e a escrava, que dura ao longo dessa história por 35 anos. Então, pessoal, dê seu like, curta esse vídeo, compartilhe com as pessoas do seu círculo de amizade, da sua família, com o pessoal da igreja, com seus colegas de trabalho e sejam muito bem-vindos ao nosso canal Paixão pela Leitura, comigo, Professor Pereira. Aos 11 anos de idade, a Sarah, que é uma filha de 11 irmãos dessa família, ela recebe da mãe dela uma escrava que chama Hatch, que ela tem um codinome de encrenca, porque ela realmente é uma escrava, mas que de certa forma ela não aceita as condições de escravidão. A mãe dela já é escrava ali, ela já perdeu o pai, Eles são uma propriedade desse casal, que o dono da propriedade é um juiz. Mas a Sarah, ela não concorda com essa situação, ela fica horrorizada quando a mãe dela dá de presente para ela, dá de presente mesmo, é documentado, ela passa a ter uma escrava como propriedade. Como ela já é uma menina, que nós podemos dizer uma menina sapeca, que ela já tem um certo nível de formação, ela questiona a família e ela se sente no direito, já que a Hatch encrenca, é propriedade dela, então ela articula, olha que coisa, um movimento na família para alforriar a escrava. Ela diz para a mãe dela, é uma propriedade minha, então eu tenho o direito de alforriar. Começa aqui, nesse início do livro, nos primeiros capítulos, uma história de 35 anos futuros, que de certa forma, como nós dissemos antes, inicia o movimento abolicionista nos Estados Unidos a partir da Carolina do Sul. Lembrando, pessoal, que no sul dos Estados Unidos, mesmo após o movimento abolicionista ser implantado em outros estados dos Estados Unidos, a parte sul ainda continuou muito resistente a abolir os escravos. Eu vou citar para vocês uma informação adicional. Tem um livro chamado 12 anos de escravidão, que eu vou comentar ele futuramente aqui num dos nossos vídeos, que foi transformado num filme, que trata-se da história de uma pessoa que ele não era mais escravo, ele já tinha sido alforriado, inclusive ele é um músico muito famoso, muito conhecido na região, e ele é sequestrado por pessoas que ainda mantêm, de certa forma, o comércio de escravo, só que aí, nesse caso, de forma ilegal. E esse cara, ele fica 12 anos numa propriedade rural, onde tem toda uma estrutura de segurança, que os escravos apanham, eles são torturados, e são escravos alforriados que eles foram sequestrados em cidades próximas e são levados para essa propriedade e trabalham como escravos. Ou seja, a região sul dos Estados Unidos demorou muito, foi muito resistente em aceitar a questão da abolição. A Hatch, que ela prefere ser chamada de encrenca,
ela é uma menina muito curiosa, porque ela vive ali na propriedade com a mãe dela, que é uma contadora de histórias, que veio da África, né? Ela está também no sistema de escravidão, a mãe da Hattie, e ela conta muitas histórias para a Hattie. E, de certa forma, como nós sabemos, né, pessoal, o processo de escravidão não é que os negros na África, eles eram escravos. Eles foram trazidos aqui para o Brasil, no caso do processo de escravidão brasileira, aqui eles se tornaram escravos, né? Tanto que tem vários escravos e várias escravas que eles eram príncipes, eles eram princesas, eles eram de famílias consideradas abastadas na África, né? Então, eram pessoas que a gente pode dizer, eram pessoas esclarecidas, que estudaram, mas que quando vieram para a realidade brasileira através dos navios negreiros, eles passaram a viver no regime de escravidão. Existe uma questão, até para a gente também falar um pouco dessa realidade nossa, alguns pensadores na época do processo de escravidão, eles desenvolveram uma teoria para justificar por que os donos de terra, os escravocratas, poderiam, por exemplo, torturar os escravos, né? Que o castigo era dado de acordo com o tamanho, vamos dizer, do crime, vamos colocar isso entre aspas, que o escravo cometia, a quantidade de chibatadas, né? Essa teoria justificava que podia bater, que podia torturar, porque o escravo era uma pessoa que não tinha alma. Se não tinha alma, então você não precisava se preocupar com aquele ser humano que estava ali, certo? E voltando para essa questão lá do movimento abolicionista nos Estados Unidos, nesse caso específico da Hattie, que é baseado numa história real, ela não concordava, por exemplo, a menina, a escrava, com o sofrimento que era imposto para a mãe dela, né? Já que ela tinha perdido o pai exatamente para o processo escravocrata. A Sarah Grinquer, na verdade, ela era uma filha que ela tinha uma proximidade dos 11 filhos, né? Ela era mais curiosa e ela tinha uma proximidade muito grande com o pai dela. Então ela frequentava muito a biblioteca do pai. E ela descobre, a partir de leituras que ela fazia na biblioteca, já que o pai era jurista, era advogado, era juiz de direito, então ela começou a desenvolver na cabeça dela que ela ia estudar e ser advogada exatamente para defender as pessoas que viviam o regime de escravidão. Olha só, uma menina de 11 anos, ela já desenvolveu na cabeça dela essa ideia. E a gente verifica, pessoal, que ao longo desses 35 anos, que é o tempo da história que é contada no livro A Invenção das Asas, que eu mostro para vocês aqui mais uma vez, né, da escritora norte-americana Sue Monk Kidd, ela começa a alimentar na cabeça dela que ela vai estudar para ser advogada exatamente para defender os escravos. O que acontece nesse momento histórico? As meninas eram criadas pelas famílias, mesmo as famílias abastadas, para casar. Então, existia as pessoas que trabalhavam nessas propriedades, que eram pagas, eram como se fosse pessoas que treinavam as meninas nas prendas domésticas, porque a família preparava a filha para arrumar um bom partido. Aí, bom partido seria um marido, né? E ter habilidade nas prendas domésticas, né? Saber cozinhar, saber passar roupa, saber cuidar de filhos, transformava essa menina, essa moça, num bom partido para que ela fizesse um bom casamento. E a Sarah, ela não concorda com isso. Ela quer estudar a partir dessa curiosidade que é despertada nela, pelo acesso que ela tinha à biblioteca do pai, e ela começa a ter uma série de questões, por exemplo, com a mãe dela, que vem desse modelo mais tradicional, que aceitava a condição de esposa, né? Com todos essas nuances, né? Esses pontos, essas características que qualificavam, vamos colocar uma palavra nossa aqui, a mulher para se casar e para manter um casamento e principalmente para criar os filhos. Olha só, pessoal, vou pegar uma frase aqui que eu separei do livro, né, que demonstra muito um determinado momento que a Sarah, ela estava pensando, como está no texto do livro. Naturalmente, eu sabia que não havia advogadas.
Para uma mulher, nada existia além da esfera doméstica e aquelas florzinhas gravadas em caderno de arte. Uma mulher aspirar a ser advogada, bem, possivelmente seria o fim do mundo. Mas uma semente se tornava uma árvore. Ou seja, ela tem vontade de estudar, de ser advogada, mas ela sabe que naquele momento histórico existia todas as travas, né? Porque uma mulher ser advogada era uma coisa que iria surpreender totalmente a sociedade da época. Tanto que nesse momento que o próprio pai dela percebe que ela está, vamos dizer assim, com essas ideias rebeldes, revolucionárias, abolicionistas, ele também começa, de certa forma, a bloquear essas intenções e essa iniciativa dela. Olha, pessoal, esse livro, ele é uma história dinâmica. A Sue Monk Kidd, ela consegue, por exemplo, escrever esse livro através de capítulos que são curtos, né? Uma média aí de 10 páginas cada capítulo, o que facilita realmente a leitura. E ela é uma história leve, ela é uma história fluida. E o que acontece? A Sarah, em determinados momentos, à medida que ela vai crescendo, ela também tem alguns momentos de dúvida, né? Toda a pressão da mãe dela, toda a pressão do pai, ela vai nas festas ali da comunidade, né? Festas nas casas de famílias abastadas. E, de certa forma, existe toda uma pressão para que ela, à medida que ela vai crescendo, para que ela encontre um bom partido, né? Para se casar. Mas o bom partido, o ponto de referência, que a moça seja aquela moça feminina, educada, né? De certa forma, passiva, que tem ali as prendas domésticas. E em alguns momentos da história, a gente precisa destacar, ela fica em dúvida sobre isso. Ela fica em dúvida. E entra uma outra personagem, que é alguns anos mais nova do que ela, que é a Angelina Grinquer, que é a sua irmã mais nova. E a Angelina, ela tem um comportamento que a gente poderia dizer, no melhor sentido dessa expressão, mais propositivo, mais agressivo, mais decidido. E abraça também essa causa da questão abolicionista. E são essas duas irmãs, quando a gente lê sobre a história do movimento abolicionista nos Estados Unidos, são essas duas irmãs, nós comentamos aqui no início desse vídeo, que elas realmente iniciaram o movimento abolicionista lá. A Angelina Grinquer, ela é mais ou menos de 12 a 15 anos mais nova que a Sarah, e a partir do momento que ela se envolve nesse movimento, tanto que a Angelina, de acordo com a história oficial, foi a primeira mulher naquela época que fez um discurso na Assembleia Legislativa nos Estados Unidos. Isso é baseado em fatos, né? Na história real. E ela se une nesse movimento. E ela que dá realmente vez e voz a esse movimento. E junto com a Hattie, que a gente fala Hattie encrenca Grinquer, elas acabam saindo lá da terra natal, elas vão morar em outro lugar. E exatamente para se libertar, isso já, claro, num tempo futuro, elas já adultas, depois de passar vários percalços, né? O pai dela e a mãe dela, num determinado momento, começam a ser discriminados, né, pela sociedade local, porque a sociedade começa a achar que as filhas estão sendo muito permissivas, né? Que os pais não têm muito controle sobre elas, que, de certa forma, é uma escrava que também se comporta como se ela fosse liberta. Então elas acabam saindo daquela comunidade e indo morar em outro lugar. E principalmente a Angelina, ela tem um espírito de liderança muito forte. E elas acabam participando, né, liderando um movimento que contraria muito os interesses, né, dos escravocratas daquele período. A Hattie Grinquer, que é a escrava, na essência, ela discorda totalmente que qualquer pessoa hoje, por exemplo, que combate o racismo, que tem essa consciência, né, da necessidade de combater a violência que vem junto com o racismo, não concorda que só pelo fato de haver uma diferença de cor de pele, que uma pessoa tem que ser tratada por ser inferior. Nessa época, ela já discutia essa questão.
Não é pelo fato de eu ser preta, mesmo estando na condição de escrava, que eu tenho que ser tratada como inferior a uma pessoa apenas pelo fato de ela ser branca. De certa forma, pessoal, essa é a base, né? Essa é a base da discussão sobre o racismo no mundo inteiro. Uma pessoa que tem a pele branca, se ela tem essa mentalidade racista, independente dela dela ter mais escolaridade, vamos lá, vamos dizer, dela ter mais poder, dela ter mais benefícios materiais, dela ter um posicionamento social, diferente da pessoa que tem a pele preta, essa pessoa que é racista, automaticamente ela se considera superior a essa outra pessoa, independente das condições que são colocadas para as duas. E a Hattie, ela começa a discutir essas questões, que nós somos iguais pelo fato de sermos humanos, por mais que hajam diferenças entre nós, mas só pelo fato de nós sermos humanos, nós merecemos um tratamento respeitoso, um tratamento igual. Essa é a base da atitude de quem combate a questão do racismo, inclusive nos momentos atuais. Voltando às condições da época, pessoal, a gente entra uma outra personagem chamada Charlotte, que é uma escrava. E aqui nessa história aparece uma escrava chamada Charlotte, que ela é uma rebelde nata. Então, ela faz de tudo nos bastidores para contrariar o modelo escravocrata que é vigente nesse período. Então, é uma personagem muito forte, muito forte. Ela foge da propriedade, né, porque é cercada de segurança. Ela negocia com outros escravos que já estão fazendo algum tipo de movimento para se libertar, para fugir. Então, quer dizer, é um modelo que, na verdade, ele é baseado principalmente na força, na opressão, mas principalmente na mentira, principalmente na falsidade. Faz aquela cara de boazinha, mas nos bastidores as pessoas, na verdade, estão se defendendo e agindo de outra forma, não é? Pessoal, esse livro, particularmente, eu tenho muito prazer de apresentar para vocês. Primeiro, por causa da importância desse movimento. O que me emociona nesse livro? É porque é o protagonismo da Sarah, da Angelina, que são as irmãs, e da Hattie, que elas têm a coragem, né, de sair de um modelo familiar, de uma família abastada, apesar que em um determinado momento o pai delas, por todo o processo de pressões que acontece naquela época, o pai dela passa por algumas dificuldades, né? Mas elas têm a coragem de persistir no movimento que elas acreditam e que efetivamente depois tem resultado. Me emociona esse espírito de luta. Emociona esse espírito de luta. Personagens de destaque para mim. Além da Sarah e da Angelina, que efetivamente que elas existiram, né? São personagens reais, mas a gente tem a Hattie e a Charlotte, que elas são personagens fictícias. Elas são personagens fictícias, que a Sue Monk Kidd criou. Ela entrelaça personagens reais porque ela estudou essa história do movimento abolicionista e ela coloca também personagens fictícios. Apesar da gratidão que eu tenho pela Sarah e pela Angelina, porque personagens que eu vou colocar no plural, que me emocionam nessa história. Claro, a Sarah e a Angelina. Pela luta que elas construíram, mas principalmente as duas escravas, que é a Hattie, que é chamada de encrenca, e a Charlotte. Porque elas mantêm, apesar da sua situação de escravas, uma coisa chamada indignação, que não é fácil, não é fácil. Às vezes nós nos submetemos à opressão, nós nos submetemos à dor da opressão. Tem muita gente que cede, fica ali passivamente, vai vivendo a vida e deixa para lá. Mas essa energia, né, essa energia que brota da Hattie e da Charlotte, faz com que elas mantenham essa fé. Inclusive, em alguns momentos,
movidas pela raiva que elas têm das pessoas que as escravizam. Por isso, essas 4 personagens, mas particularmente a Hattie e a Charlotte, eu quero dar esse destaque para elas aqui. Pessoal, dê seu like aí, curta nosso vídeo, compartilha com as pessoas do seu círculo de relacionamento, os seus amigos, o pessoal da família, o pessoal do trabalho, o pessoal da igreja que você frequenta. E faça comentários, né, sobre outros livros que você leu, sobre a questão da escravidão, sobre a questão do racismo. Vamos compartilhar experiências de leitura. Permita que o livro faça parte da sua vida.